essa aula ela tem a continuação da aula de caminhada e também vamos falar um pouco de caminhada subindo escadas. Então, nós temos dois assuntos a ser abordados nesta aula e o ponto de partida vai ser o seguinte: vamos levantar duas questões. A primeira questão é qual é a velocidade que devemos subir uma escada sem que haja um cansaço excessivo. Sabe-se que se você caminhar num plano, você pode caminhar por horas sem sofrer um cansaço. Isso corresponde a um gasto de 260, 265 joules por segundo, típico. E quando você sobe uma escada, você sofre um cansaço muito excessivo. Então a solução é óbvia, né? É você caminhar numa velocidade menor. Você gastar mais tempo para subir uma escada. Agora a pergunta é, qual que é o tempo que eu devo gastar para subir um certo degrau, uma escada, para que eu não sofra cansaço? Há alguma diferença em termos de gasto energético quando você sobe uma escada na vertical, ou seja, em linha reta, no caminho normal, ou quando você caminha na diagonal, quando você, por exemplo, cruza na diagonal essa escada, se há alguma diferença nessas duas situações. Quem já fez uma analogia com gasto energético percebeu que o gasto energético, devido à variação de energia potencial gravitacional, ela não tem diferença, né, porque o ponto de início e o ponto final é o mesmo, né, as mesmas alturas, só que quando você caminha na diagonal, você está caminhando mais, então o deslocamento é maior, então supostamente você tem um gasto energético maior nesta situação, tá? Mas também não pode se esquecer que nós temos uma passada que está ligado a uma frequência fundamental, ou seja, está ligado a uma frequência de caminhada, está ligado a um passo, a um deslocamento, né, que é uma característica do movimento das pernas. Então, pode ser que tenha realmente um maior conforto quando você sobe na diagonal, que você está fazendo uma caminhada mais própria para o corpo humano, tá? Então vamos ter essas duas questões em mente, tá? E vamos partir para os nossos modelos aqui para a caminhada. O primeiro ponto que precisa ser levantado é que se nós considerarmos aqui o movimento das pernas como um pêndulo, então, por exemplo, você tem aqui uma caminhada típica em que você tem, na verdade, duas articulações, ou seja, do quadril até no joelho você tem um movimento de pêndulo e do joelho até na ponta dos pés um segundo pêndulo acoplado àquele primeiro. Então, um conjunto de duas pernas corresponderia então a 4 pêndulos, né? Vamos simplificar aqui com apenas um pêndulo. Então, para um caso onde você tem uma perna só, você pode associar isso a um deslocamento. Então você tem uma perna aqui com tamanho L, uma massa M, e ela se desloca, deixa eu escrever aqui para uma perna apenas, e ela se desloca com um período de 2π raiz de L sobre G. O que corresponde a esse período? Corresponde que um período seria você começar, por exemplo, com o pêndulo ou a perna nessa posição, você desloca ela até essa posição, inclina o seu centro de massa até essa novamente e dá mais uma passada aqui. Então agora você vai ter a posição da sua perna
E se você inclinar mais um pouco ainda, você vai ter a sua perna nesta posição aqui, que vai corresponder à mesma posição inicial. E isso corresponde a um período, ou a um ciclo completo. Quando você tem esse movimento, você tem, na verdade, 2 passos, e não um só, tá? Então, o período de 2π raiz de L sobre G corresponderia, então, a 2 passos. Aqui também você pode trabalhar em termos de uma frequência, ou seja, você pode falar que a frequência de oscilação ela pode ser 2π sobre F, ou 2π sobre T, e como eu tenho T de raiz de L sobre G, eu terei então uma frequência de oscilação de G sobre L. Temos duas variáveis que vão definir, vamos falar assim, a frequência fundamental de oscilação. Então veja bem que essa frequência aqui não é a frequência de toda a caminhada, né? É uma frequência em que seria uma frequência fundamental, seria aquela frequência de caminhada em que você desenvolveria se você não tiver um sistema forçado, por exemplo, ou se não tiver nenhuma força externa além da força gravitacional. Por exemplo, a primeira diferença, se você for fazer uma caminhada, a pessoa que caminha aqui com uma certa frequência na Terra, quando for para a Lua, vai caminhar com uma frequência menor, né? Porque você tem uma proporcionalidade aí com a aceleração da gravidade. Uma segunda observação é que quando você tem uma pessoa com uma perna menor, você vai ter uma frequência maior de caminhada, tá? Então, uma criança pequena que tem uma perna menor, você vai ter uma frequência natural maior. Então, isso é uma característica típica assim também, se você olhar para o movimento não forçado de uma criança e de um adulto, você vê que a criança vai dar mais passos por segundo, tá? Além disso, a gente pode associar, por exemplo, uma velocidade de caminhada, onde está a gente pode escrever ΔX por ΔT. Então, se você caminhar aqui 2 passos pelo período, e quanto que corresponde a 2 passos? Ou você mede os passos, né? Ou você faz um segundo modelo. E como seria esse segundo modelo? Uma possibilidade seria você observar que você tem uma abertura aqui dessa perna, tá? Então, você vê que tem uma abertura significativa, e esse valor a gente vai aproximar aqui como... Para facilitar nossas contas, nós vamos aproximar isso aqui para 30 graus. E certamente haverá um grande erro associado a isso, mas se você considerar que uma abertura aqui é de 30, na verdade é de 60, né? 30 seria meio passo, porque eu estou fazendo isso aqui em relação à vertical. Você vai ter, se você tiver um tamanho de perna L, o deslocamento aqui vai ser de L 30 graus. Isso corresponde a L sobre 2. Então agora você vai ter uma velocidade de 2 passos, vai corresponder a... Um passo vai corresponder a L, tamanho da perna, e 2 passos seria então aproximadamente 2 L's. E o tempo gasto para isso, é aquilo que a gente colocou aqui em cima já, período 2π raiz de L sobre G. Com isso teremos L raiz de G sobre π raiz de L
E a velocidade aqui, se eu multiplicar a raiz de L e mais um raiz de L, eu vou cortar este com este, e eu tenho a minha velocidade raiz de GL sobre π metros por segundo. Pronto. Para saber se isso é verdade ou não, ou quão longe está da realidade, nós temos uns valores experimentais em que você tem uma caminhada, por exemplo, de 400 metros, para esses 400 metros gastou-se 269 segundos. Então, se você observar para a velocidade 400 por 269, você vai ter aqui uma velocidade real de caminhada de 1,49 metros por segundo. E se você fizer a conta usando o pêndulo, em que o valor é a raiz de GL sobre π, isso vai dar um valor de 9,8 vezes uma perna. Nesse caso foi eu que caminhei, então minha perna vai ter um tamanho de 0,93 sobre π. Isso resulta numa velocidade de 0,96 metros por segundo. Um pouquinho diferente do valor de 1,49, que seria o valor real que eu realmente caminhei. Tá? O problema nos modelos aqui está naquela aproximação. A gente não sabe qual que é o primeiro problema. Ângulo, né? Não tem aquele valor. Modelo simplificado do pêndulo. E provavelmente vai ter outras aproximações aqui que vão gerar um erro final na hora do cálculo de velocidade. Mas o que a gente pode fazer também é, nessa mesma caminhada, onde eu gastei 269 segundos para caminhar 400 metros, eu realizei 488 passos. Isso gerou um passo de 0,82 metros e um gasto, né, um delta T para cada passo de 0,55 e corresponde então a um período de 1,1 segundo. Se fizermos a conta usando o período, raiz de L seria 93 por 9,8, temos um período de 1,94 segundos, um valor também que é um pouco diferente do valor real, tá? Mas para o modelo simplificado, como nós
queremos apresentar aqui, eu acho que o objetivo aqui não é chegar a valores coerentes com a realidade, muito coerentes com a realidade, porque você precisa entrar em contas mais elaboradas e foge o propósito dessa disciplina. Como, por exemplo, considerar valores reais de abertura na passada, considerar o modelo das pernas como 4 pêndulos, ou seja, 2 pêndulos acoplados entre si pelos músculos e na extremidade de cada pêndulo mais 2 pêndulos acoplados, tá? Isso fica um pouco complicado. Um exemplo que pode ser apresentado é este aqui, onde você tem um artigo em que descreve o trabalho realizado pelos membros com uma somatória de todas as variações de energia potencial gravitacional, mais variação de energia cinética de translação, mais energia cinética variação de energia cinética de rotação, tá? O objetivo da disciplina não é essa, tá? Mas está aí pelo menos apontando que o problema é complexo e para tentar resolver e tentar chegar com um modelo mais próximo à realidade, há necessidade de mais cálculos. Próximo exemplo que a gente vai colocar é se nós tivéssemos uma mola acoplada a esse pêndulo, né? Até agora consideramos apenas um pêndulo oscilando livremente, então a única força que está agindo sobre ele é a força gravitacional, e isso resulta numa frequência de raiz de G por L. Essa frequência, ela está associada com essa força. Então, quando você tiver uma força gravitacional diferente, como na Lua, você vai ter uma frequência diferente, menor nesse caso. Se você introduzir uma força adicional sobre as pernas, como uma mola, você está aumentando essa força de restauração. E aí, supostamente, essa frequência vai ser diferente, vai ser maior. Para um pêndulo oscilando sem nenhuma outra força além da força gravitacional, você tem uma frequência de raiz de G por L. Quando você pega esse pêndulo e acopla uma mola, então, além da força gravitacional, você terá aqui uma força que depende do deslocamento e também da constante dessa mola. E essa frequência de oscilação, você vai ter o termo aqui correspondente à força gravitacional e vai ter também um termo 2km devido à força elástica dessa mola. O termo 2K sobre M ele surge porque para você modelar isso você precisa considerar que é 2 pêndulos simultaneamente, não só um pêndulo, precisa ser considerado 2 porque você está acoplado, então você tem que resolver isso como 2 pêndulos acoplados por uma mola. O que significa esse W maior? Significa que quando você está caminhando sem esta mola, você tem uma frequência fundamental que é característica das suas pernas. Quando você acopla uma mola, você faz com que você consegue recolher a perna que está para trás durante a caminhada de uma forma mais elástica. E quando você faz isso, a sua perna ela é projetada mais rapidamente para a próxima passada e faz com que você dê mais passos por segundo, tá? Isso representa então uma maior frequência leva a uma maior velocidade. Outro problema que a gente vai abordar, ele corresponde a qual que é um gasto energético que eu terei quando você faz uma caminhada numa escada, tá? Nós temos, a gente apresentou o problema no início como qual que é o tempo que eu devo subir numa escada sem que eu sofra um cansaço excessivo. Então a gente sabe que quando você faz uma caminhada
por horas. Você tem um gasto energético tipo 265 joules por segundo, né? E o ponto de partida vai ser esse. Se eu não quero me cansar, eu não posso passar deste valor, né? Se eu tiver um gasto de 300 joules por segundo, eu vou ter um cansaço. Então vai chegar uma hora em que eu não posso mais executar aquela potência. Então eu preciso reduzir. Ou eu paro, eu sento, ou eu faço qualquer outra atividade física abaixo daquele valor de 300. Então, para não me cansar, eu tinha que gastar no máximo 265 joules por segundo, que corresponde ao quê? Potência de caminhada, que eu consigo executar com um tempo de horas, várias horas. Então, para subir uma escada em que você tem um degrau de 0,3 com uma altura de 0,15 metros, se eu quero subir isso aqui por várias horas, o que devo fazer? Eu preciso subir com uma potência menor ou igual de 265 joules por segundo. Se eu fizer isso, não há motivo para me cansar, tá? E qual que é esse tempo? A ideia seria fazer um cálculo de potência para subida onde você tem um gasto energético sobre o tempo de subida. E qual que é esse gasto energético? Temos variação de energia cinética mais variação de energia potencial sobre o tempo. Isso é a potência subida. Se eu subir rápido, esse valor é pequeno. E se esse valor é pequeno, a potência minha vai ser maior. Então a solução vai ser qual vai ser a solução? Diminuir o tempo. Pois a variação de energia cinética ela vai ser aproximadamente constante e a variação de energia potencial ela é constante. Cuidado, constante eu falo assim, constante entre as duas situações, entre quando você sobe a escada normalmente, com aquela velocidade típica que nós subimos, e a segunda situação, quando você sobe ela num tempo menor. Tá? Quando o tempo é menor, a sua velocidade também vai ser menor, então vai ter uma diferença na variação de energia cinética nas duas situações. Mas a energia potencial gravitacional não. Se você está num ponto zero da escada e vai até 4 metros, a variação de H de 4 vai ser igual, independente da velocidade que você imprimir para você vencer aquela diferença de altura. Tá? Cabe agora, então, fazer um modelo para isso. Então, para subir a escada sem se cansar, eu vou considerar 265 a potência, mais a variação de energia cinética que eu vou executar, mais a variação de energia potencial sobre o tempo gasto. E como exemplo, e tudo isso vamos considerar para um degrau. Então, para um degrau, eu vou ter um
passo. No caso da variação de energia potencial gravitacional, eu vou ter mg ΔH, um valor típico aí seria 80 kg, por exemplo, vezes 9,8 vezes 0,15. Isso você terá uma variação de energia potencial de 80 vezes 9,8 vezes 0,15 de 117,6 joules. Para um degrau, eu posso considerar que eu estou dando um passo, como provavelmente essa caminhada ela vai ser lenta, então eu vou considerar que para cada passo eu vou de um valor de 1/2 de mv², que seria o V inicial, eu vou até 1/2 de m final ao quadrado. A aproximação aqui é que para cada valor, para cada passo, eu vou partir do zero. Então você parte uma velocidade de 0 metros por segundo, atinge um valor v, que seria de caminhada, e quando eu dou o próximo passo, 0 novamente. Porque quando você toca o chão, então você fica parando, vamos falar assim. É uma aproximação? É, mas é uma forma de mensurar a variação da energia cinética que você tem aqui associada. Claro que é o caso mais extremo, então seria certamente o valor real é daquele valor para baixo, tá? E quanto que vai ser esse valor? Se eu estiver caminhando, por exemplo, se considerar que a variação de energia cinética é, então, 1/2. Se eu estou partindo de zero até o valor final, que é uma certa velocidade, vamos considerar que essa seria a nossa variação de energia cinética. Então, ela vai ser 1/2 de mv² menos zero. Então, seria 1/2 de mv final ao quadrado, e isso vai ser aproximadamente 1/2 de mv, vamos colocar médio, da caminhada ao quadrado. Não seria o valor médio corretamente, né? Vamos considerar aqui o valor do centro de massa, valor de caminhada. Quanto que isso vale? Depende. Ela depende de quê? Porque se você caminhar, como a gente falou aqui em cima, né? A nossa estratégia é você executar um tempo maior para você diminuir essa potência e não passar de 265 joules por segundo. Esse tempo ele vai influenciar nesse valor final aqui de velocidade. Então, inicialmente, vamos descrever aqui como uma velocidade que ela depende do seu deslocamento sobre o tempo. Tá? Então, a nossa potência de 265 igual a 1/2 de m delta x por delta t ao quadrado mais a variação de energia potencial, que já calculamos em 117,6 sobre ΔT. Basta resolver isso. O ΔX nosso nós já sabemos, né?
ΔX para cada degrau. Vamos voltar aqui em cima do nosso desenho do degrau. O ΔX vai corresponder a esse valor aqui. Δ3, aproximadamente Δ3, isso vai resultar num valor próximo a 0,0335. Então temos 265 ΔT igual a 80 dividido por 2, 0,335 ao quadrado sobre ΔT ao quadrado mais 117,6. Então temos agora 265 ΔT ao cubo igual a 4,5 mais 117,5 ΔT quadrado. 265 ΔT ao cubo menos 117,5 ΔT ao quadrado menos 4,5 igual a zero. Temos um erro aqui. O erro está aqui. Quando montamos essa equação, nós temos aqui uma energia do corpo humano, desculpa, uma potência do corpo, e aqui uma potência mecânica. Então, na verdade, você não pode usar 265 aqui, você precisa utilizar 265 dividido por 4. 265 dividido por 4, 66, a equação fica 66,25 ΔT ao cubo menos 117,5 ΔT ao quadrado menos 4,5 igual a zero. Aí sim, podemos resolver isso que dá um valor de 1,75 segundos. Isso significa que, para subir uma escada sem que haja cansaço, deve-se gastar 1,75 para cada degrau. O principal erro observado aqui é que nós não modelamos muito corretamente essa variação de energia cinética. Certamente você
tem um valor menor do que isso, certamente você tem uma variação de energia cinética menor do que esse termo que foi apresentado aqui. Se nós utilizarmos esse valor de 1,75, então você tem aqui uma potência mais variação de energia potencial sobre o tempo gasto. Então eu tenho a potência correspondente a 275, ou seja, a potência mecânica correspondente, a gente calculou de 66,25. Para quem não sabe, eu dividi por 4 porque o nosso corpo ele tem uma eficiência de 0,25, tá? Para cada joule gasto em forma de trabalho mecânico, você gastou mais 3 joules aí para executar aquele trabalho, ou seja, um gasto energético pelo corpo humano. O valor correto é um valor mais próximo, é 1,8. Voltando para fazer um análogo aqui, lembrando que o valor correto aqui não é 1,75, mas 1,8, um valor mais aproximado, porque foi feito um erro nas contas, calcular essas raízes. A variação de energia potencial que você tem que ter aqui, ela é de 66,25. A variação de energia cinética nossa, ela tem um valor de 80 por 2, um deslocamento de 0,335 ao quadrado sobre o tempo que a gente calculou, né? Que foi 1,8 ao quadrado, mais 117,5 devido à energia potencial gravitacional, tudo isso durante 1,8 segundos. Eu tenho 66,25 igual a 1,38 mais 117,5 sobre esse tempo de 1,8. Então, se somar 117,5 dividir por 1,8, aproximadamente vai dar, isso aqui vai dar 66, como está representado aqui. Mas o que eu quero mostrar com isso que, independente do erro nosso na variação de energia cinética, o valor ele é muito menor comparado ao valor da energia potencial gravitacional. E se é muito menor, esse valor ele pode ser facilmente desprezado. E com isso, te conclui que o nosso maior gasto de energia do corpo humano para subir a escada não está fazendo deslocamento, né? Fazendo a variação de energia cinética, né? Está na variação de energia potencial gravitacional. E esse é o principal vilão que faz nos cansar quando subimos a escada. Mas ainda, um ponto que não foi discutido, mas que foi apontado no início, foi quando você está numa escada com vários degraus. Normalmente, você sobe nessa direção. Então aqui você tem um H igual a 0 e aqui igual a um valor diferente de 0, que nesse caso aqui para cada degrau você tem aqui um H pequeno de 0,15 metros. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então você tem aqui um ΔH total de 7 vezes esse valor 0,15, tá? A pergunta é,
há uma diferença entre subir em linha reta ou subir na diagonal? Qual vai ser a diferença nessas duas situações? Que a única diferença vai ser na variação da energia cinética, em que na diagonal você vai estar deslocando uma distância maior, mas em termos de altura vertical vai ser a mesma, e a variação de energia cinética, supostamente o ΔK1 vai ser diferente do ΔK2, enquanto que a variação de energia potencial do 1 ela vai ser igual à variação de energia potencial do 2. Então espera-se com isso que não se observa nenhuma diferença em subir na diagonal ou subir em linha reta. Tá? Quando você olha para a variação de energia potencial ou variação de energia cinética. Mas a gente não pode esquecer que nós temos uma frequência fundamental de caminhada. Essa frequência fundamental, esse passo que está associado à frequência fundamental, esse passo característico, ele tem um conforto associado. Se você começa a caminhar numa passada muito diferente, você vai ter um gasto energético maior e como consequência, um suposto desconforto. Então, quando você caminha na diagonal, a sua passada ela vai ser diferente da passada quando você caminha na vertical. Então, se alguém registrar algum desconforto, algum conforto ou desconforto em uma ou outra subida em escada, vai ser devido a essa diferença entre passadas quando você sobe a escada, não devido à variação de energia cinética ou variação de energia potencial.